Muito bem, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que eles vão falar do nosso Mengão. Flamengo que empatou ontem contra o Estudiantes na Argentina, trouxe um pontinho para casa e, infelizmente, o Arrascaeta se lesionou e vai ficar fora por um bom tempo, né, galera? Vamos ver aqui agora o que eles vão falar do jogo, do Arrascaeta e também da arbitragem, que foi péssima, horrível. Esse árbitro tinha que ser expulso, cara, da arbitragem. Ele não poderia mais apitar, principalmente jogos do Flamengo, né? Esse cara é um FDP. Pra gente não falar aqui bem certinho, ele é um FDP. Vamos lá então para o vídeo. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos! Flamengo contra o Estudiantes, saiu na frente com o Bruno Henrique, cedeu o empate. Com o Bruno Henrique, não, com o Luiz Araújo, jogada do Bruno Henrique, cedeu o empate no segundo tempo. No primeiro tempo teve a baixa do Arrascaeta, que já foi até operado nessa quinta-feira, e agora a corrida contra o tempo para tentar jogar a Copa do Mundo. Eu não sei se o Zé Elias já estava ouvindo o começo do programa, porque o Zé Elias, quando não está no ar, não para de falar um segundo. O Pascoal estava reclamando, Zé, que o Estudiantes bateu demais, que, poxa vida, o pobre do Flamengo não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol. Você está dizendo que não bateu, é isso? Você acha que o Pascoal zero de jogo no Emerson Royal não aconteceu nada. Esqueceu que do Bruno Henrique não foi nada. Ah, tá bom. Não, eu acho que o Pascoal está com a razão. Está com a razão. Nós estamos já... Me parece que a Conmebol tem escolhido, né, os árbitros assim, em determinados jogos de forma especial, né? No jogo, ontem no jogo do Flamengo, um árbitro permissivo, já tem um histórico. Eu acho que eles não estão acompanhando o que vem acontecendo no futebol sul-americano, especialmente os confrontos entre Brasil e Argentina. Nós vimos um outro árbitro péssimo, horroroso, no jogo do Cruzeiro contra o Boca Juniors. Então, assim, precisa ser questionada a Conmebol quais são os critérios que são utilizados para as escolhas dos árbitros, né? Porque esse árbitro é um desastre e já não foi no jogo do Flamengo ontem. Se você pegar nos últimos 3 jogos que ele apitou, jogos do futebol brasileiro, com times do futebol brasileiro. Contra o Racing, no ano passado, ele expulsou o Plata sem o Plata merecer, sem ele ter feito nada. O cara faz uma falta no Plata e ele expulsa o Plata. Quem não se lembra, né? Depois a Conmebol retirou o cartão vermelho do Plata, né? Quem não se lembra dessa história? Brasileiro, todos tiveram problemas por conta dessa falta de critérios que ele tem. É aquela história, a baixa intensidade, não teve intensidade. Hoje, para você ser expulso, ou você tem que quebrar a perna de um jogador, ou você tem que rachar a cabeça do jogador, você tem que abrir o supercílio. Aí eles olham, vê sangue, vê uma fratura, não, agora a gente tem que expulsar. Infelizmente são coisas que estão acontecendo agora com maior frequência. O VAR, antigamente, quando o VAR foi colocado, né, no futebol, acabou inibindo um pouco esse tipo de situação, e agora não, agora o VAR já participa do jogo também, já sabe como é que funciona, já sabe da rivalidade, e muitas vezes o próprio VAR faz aquela coisa de colocar uma venda nos olhos e evita até chamar o árbitro, porque não quer confusão. Ontem, sem dúvida alguma, o Estudiantes entrou para chegar forte, para tentar desestabilizar o Flamengo nesse aspecto. Se tenta jogar, vai tomar um sacode, porque o time do Flamengo tecnicamente é superior. Mas nós estamos voltando, né, a ver a Libertadores dos anos 80, 90, que é a questão da grande rivalidade e não ter limites nas pancadas. Infelizmente, isso corrobora muito com a maneira que nós estamos vivendo como sociedade, né? Amor e ódio. E aí você acaba levando para o estádio, porque tem a influência dos torcedores, o que os torcedores pensam, o que as redes sociais influenciam no comportamento dos jogadores, porque isso acaba sendo levado para dentro do clube, e aí nós estamos vendo esse tipo de comportamento. De novo, árbitros bananas, né? Árbitros sem coragem alguma de expulsar jogadores. Para expulsar um jogador, o Bareiro, demorou 3 minutos. 3 minutos praticamente para expulsar o Bareiro. Então
lamentável. E a Conmebol segue adiante e vai continuar assim. E a confusão seguiu de um jeito, né, que os treinadores entraram em campo e eles sim foram expulsos, tanto o treinador do Estudiantes quanto o Leonardo Jardim. E tem uma coisa, se olharmos direitinho, mais 2 jogadores do Estudiantes poderiam ter sido expulsos nessa partida. Não dá para diminuir, André. Foi um jogo muito violento, o Flamengo, lógico, sai com um empate ainda na liderança do grupo, mas sai sem o Arrascaeta por um tempo e ainda perigando perder o início da Copa do Mundo. Pois é, eu concordo com o Zé Elias. O nível de violência no jogo entre Cruzeiro e Boca em Belo Horizonte e o jogo de ontem na Argentina entre Estudiantes e Flamengo esteve não um pouco acima do que é normal, mas bem acima do que é normal, em especial se a gente levar em conta que foram 2 jogos de fase de grupos da Copa Libertadores da América e não se discute a importância da fase de grupos, especialmente quando se trata de confronto entre Brasil e Argentina. São jogos de outro perfil, mas eles não têm caráter decisivo, não são jogos eliminatórios em que às vezes também a temperatura das partidas sobe um pouco mais. Para o Flamengo ontem, a pior notícia, claro, é ter perdido o De Arrascaeta com uma fratura na clavícula, já foi operado, cirurgia correu bem, agora se trata de recuperação, quanto tempo ele vai ter individualmente pensando em Copa do Mundo pela seleção do seu país, mas obviamente é desfalque, pelo menos por um período de mais ou menos 40 dias para o time do Flamengo, justamente no momento em que Para o time do Flamengo, esquece, ele só volta depois da Copa. Aconteça o que acontecer, o Flamengo vai ficar sem o Arrascaeta 9 jogos, né? Que são os jogos até o início da Copa do Mundo, né? Arrascaeta estava começando a recuperar o nível absurdamente alto que ele mostrou na temporada do ano passado, em que ele foi um dos maiores destaques do time do Flamengo, jogando de acordo com a capacidade dele e não de acordo com a idade dele, porque o De Arrascaeta parece que vai ficando melhor conforme o tempo vai passando. Ele é diferente dos outros nesse aspecto também. No jogo jogado, o Flamengo fez um trecho da partida, aquele momento enquanto esteve vencendo, muito bem, com coragem, mas também com futebol. O gol do Flamengo foi mais um gol sob o comando do Leonardo Jardim, em que a bola sai da lateral para o chamado meio espaço, que é a região do campo entre o zagueiro e o lateral do adversário, e volta para o meio da área para uma conclusão. O Flamengo tem feito vários gols assim. Ontem saiu na frente novamente desse jeito, na jogada do Bruno Henrique, e o jogo poderia ter sido decidido naquela sequência de 2 defesas incríveis do Muslera, em que o Flamengo poderia ter feito 2-0. Logo depois sai o empate do Estudiantes e a partida vira. O Estudiantes, por que não, teve chance de vencer o Flamengo. O Rossi teve de trabalhar, o Flamengo sofreu no segundo tempo e o resultado de campo poderia ter sido pior. Mas é claro que a perda do Arrascaeta, num jogo em que a violência esteve acima do normal, e com isso eu não quero dizer que o lance específico com o De Arrascaeta foi um lance em que houve excesso de violência ou maldade, eu não posso afirmar isso, mas o ambiente do jogo, assim como o ambiente de Cruzeiro e Boca, foi o tipo de ambiente que a gente não quer ver. Infelizmente, lembrou, como disse o Zé, edições de Copa Libertadores de muito, mas muito tempo atrás, em que isso era, infelizmente, o normal. Pois é, pareceu uma tendência mesmo, né? Um jogo depois do outro e 2 partidas muito violentas, e o Flamengo ainda perde. O Emerson Royal, na verdade, ele sofreu uma fratura no nariz, né? Isso. Vai precisar jogar com aquela máscara especial, e o Bruno Henrique ainda também reclamando de dores agora no pé. Veremos se ele estará à disposição do Leonardo Jardim nas próximas partidas. Mas é algo que chama muito a atenção, Plihal, sem dúvida nenhuma. Dá para jogar de uma maneira um pouco mais justo, né? Todo mundo sem tanta violência, tantas faltas, tantos cartões vermelhos. E outra coisa, o que falou o Zé também é algo que chama muita atenção, e o Carlos Eugênio Simon também estava falando sobre a arbitragem, já que é Libertadores, já que existe uma fama de o jogo começar a esquentar um pouco mais, precisa também estar um pouco mais perto dos lances e, logicamente, estar com os cartões amarelos e os cartões vermelhos mais à vista para esses jogadores violentos. Cara, antes de dar o play aqui, Flamengo ontem, olha o prejuízo que o Flamengo teve. Perdeu o Arrascaeta,
O Bruno Henrique saiu lesionado. O Carrascal não, Emerson Royal saiu com o nariz quebrado. E o árbitro, cara, não fez nada. Só deu cartão amarelo. É um absurdo isso, cara. A Conmebol tinha que fazer alguma coisa, cara. É inaceitável a postura da Conmebol com a arbitragem, né? Logicamente, o Marcelo estava brincando na questão das entradas, que seria normal e algo admitido em Libertadores. O Emerson Royal, que saiu com esse nariz fraturado, a gente viu ali nos melhores e piores momentos envolvido em duas situações em que a arbitragem claramente errou, né? O pênalti nele e depois aquela tesoura nele que tinha que ter sido punida com cartão vermelho. O Boto é chorão, mas ontem... E a do Bruno Henrique? Nada? Também, concordo. Do Bruno Henrique, nada? E o Boto, que é chorão de costume, ontem, com razão, ele tinha motivos para reclamar e reclamou. Nós estamos ali dentro com uma série de jogadores cheios de hematomas, todos parece que vêm de uma guerra e não de um jogo de futebol. A agressividade é uma coisa, a violência é outra. E os árbitros, não sei porquê, na Argentina, conduzem os jogos de uma forma diferente. Há dois lances, claramente de expulsão, que ele deixa para trás, e isto é impossível jogar assim. E a Conmebol tem que ver como é que os árbitros apitam aqui na Argentina. Porque eles apitam de uma forma aqui e fora daqui apitam de outra forma. Isto não tem nada a ver com a outra equipa fez o jogo que lhes deixam fazer, sempre apoiada pelo público, é difícil jogar aqui, eles têm uma boa equipa, mas os árbitros não podem deixar que isto aconteça, que isto é violento. Se vocês virem a nossa equipa ali dentro, parece que vieram de uma guerra. E é um alerta para uma competição que é a maior competição da América do Sul, não ter este tipo de arbitragem só num país. Para o Flamengo, muito pior do que não ter vencido o jogo, porque o empate na Argentina não é um mau resultado. O Flamengo numa situação agora confortável para ser primeiro do grupo, resolvendo a parada inclusive contra o Estudiantes no Maracanã, no retorno. Tem 2 jogos em casa da fase de grupos. Tem 2 jogos em casa, um deles, adversário direto, o Estudiantes, foi, sem dúvida alguma, a perda do Arrascaeta. Eu estava conversando com o Fábio Santos de novo hoje. Aí a classificação do Flamengo no seu grupo. Tem 7 pontos, 2 a mais que o Estudiantes, 6 a mais que o Independiente Medellín, que ainda só fez 2 partidas nessa fase de grupos, assim como o Cusco, que ainda não pontuou. Mas o Fábio teve, em 2011, se eu não me lembro, a mesmíssima fratura na clavícula. Ele tem até a cicatriz, porque ele passou por uma cirurgia. É um caso que, se você não tem tanta urgência de tempo, você pode até abrir mão da cirurgia. O Fábio fez e voltou a jogar em 40 dias, o que seria tempo hábil, útil para jogar a Copa do Mundo. Mas é aquilo que o André acabou de dizer. O Arrascaeta demorou para pegar no breu. Aí a gente tá vendo o lance e o Silas suspirando aqui com a dor que deve ter sentido. Olha o cotovelo. Ele bate o cotovelo no chão e aí... O cotovelo bate primeiro, né? Antes até do que o ombro ali. Isso, ali é que deve ter dado o reflexo. A questão não é nem se vai dar tempo ou não de jogar a Copa do Mundo. É em que condições, em termos de ritmo, que o Arrascaeta vai voltar, né? Essa é a grande preocupação. Não só para a seleção uruguaia, como para o Flamengo também. Por outro lado... O Flamengo, assim, agora tem a Copa Babau. Isso vai causar uma revolta gigantesca entre os jogadores, o que é bom, porque agora quando jogar em casa, quando tiver o jogo para eles, eles vão falar que, então vamos jogar e vamos brigar. Porque você ganha primeiro de você. Quando você joga com um adversário que não é melhor, primeiro você tem que ganhar de você para depois ganhar do adversário. Você ganha certos jogos na técnica. Você ganha certos jogos na briga. Na briga que eu falo aqui não é ficar brigando, não. É na raça, é dividindo, a gente fala do pé de ferro, né? Vamos à vontade. É o pé de ferro. Agora, tem jogos contra times argentinos lá, você tem que ganhar na briga e na técnica. Só que a briga para árbitros, muitos árbitros, quando é o brasileiro que parte para briga, barra raça, eles não veem da mesma forma que eles veem a entrada de um uruguaio, eles não veem quando é uma entrada de um argentino. No jogo Brasil e Uruguai, lá no Uruguai, o jogador quase quebrou a perna do Rodrigo, ele não deu nem cartão amarelo. Precisou a intervenção do VAR
para ele expulsar o jogador. O Otamendi dá um soco, uma cotovelada no Rafinha. Brasil e Argentina lá em San Juan, que aquilo ali foi absurdo. O árbitro era um árbitro uruguaio. E não aconteceu nada. Então, eliminatórias ainda para o Mundial passado. Justamente. Então, precisa sim, como disseram ali a Marcela, o André e o Zé, a Federação Sul-Americana precisa rever isso. E o Flamengo, do tamanho que precisa pressionar a Federação Sul-Americana para que os jogadores, no mínimo, tenham segurança. Né? Uma segurança que parte para a agressão física, que foi o que aconteceu ali. E o Emerson com o nariz quebrado. Isso é um prejuízo muito grande. O Arrascaeta com a clavícula, ainda que o lance do Arrascaeta parece que foi uma entrada de jogo, ele teve a infelicidade da queda, mas não pode ser, sabe? 2 pesos, 2 medidas quando se enfrenta time brasileiro. O time de saída te agradou ontem, Pascoal? As escolhas do Leonardo Jardim, os 11 que ele definiu? Essa é uma questão também que a gente tem que abordar. Eu confesso para você que eu esperava um time mais recheado de titulares. Agora fica a impressão que o Flamengo entendeu que o adversário não seria tão potente assim, o entendimento da comissão técnica, né? E preferiu poupar jogadores porque sabe que tem um clássico no final de semana. Mas aí você vai para um jogo como esse, Georgiano e Arrascaeta acaba fora do time. O melhor jogador do Flamengo. O melhor jogador do Flamengo. Ah, mas aí o Carrascal não pode jogar. O Carrascal está suspenso no Campeonato Brasileiro. E aí fica aí o Flamengo agora com um monte de problema. Paquetá também não se recupera. Paquetá também não está recuperado. Aí você vai ter que jogar com o De La Cruz para fazer a meia. Você vai ter que... o Luiz Araújo vai de novo ali pela direita. O Plata vai jogar por dentro. Então, o técnico do Flamengo vai ter que dar uma mexida total no time do Flamengo para essa partida de final de semana. Eu quero só lamentar, gente. Eu só quero lamentar. Tudo que eles falaram aí dos anos 80, dos anos 90, eu tive a oportunidade por ter trabalhado na Rádio Globo, na Rádio Record, na TV Bandeirantes, de transmitir essas competições. Era onde o filho chorava e a mãe não via. Né? Galera, para não perder o raciocínio, ontem era jogo pro Arrascaeta ficar no banco, cara, né? Entrar no segundo tempo ali, se precisasse entrar, né? Poxa vida, cara. É que ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que poderia acontecer no jogo, né? Mas assim, o histórico deles são esses. De agressão, de jogo violento, de terreno hostil, né? Nossa, cara, de um time que bate mesmo, né? Bate sem dó. Deus o livre, cara. Que agressividade desses caras, velho. Meu, eles não sabem ganhar na bola, tem que ser na pancada. Absurdo, né? Tanto que quando o São Paulo vai jogar Libertadores da América com o Tele Santana pela primeira vez, o Tele falou, não, eu prefiro não jogar, eu prefiro não ir. Porque o Tele entendia... A diretoria o convenceu a ser o treinador do São Paulo na Libertadores da América. Porque ele falava, eu já vi isso, já participei disso e eu não gosto disso. Isso lá, eu estou falando dos anos, eu trazer para cá, dos anos 90. 92. Dos anos 90. O Leão, quando vai a Lanús, volta com o olho... Com o rosto com uma fratura no rosto. Então, tem tanta coisa que a gente já viu ir na Libertadores da América, que eu só tenho que lamentar o acontecimento de ontem, lamentar o acontecimento do jogo do Cruzeiro contra o Boca Juniors, porque eu acho que a rivalidade é uma coisa boa para o futebol, boa para o país, para o Brasil, boa para uma confederação sul-americana de futebol, porque se enfrentam argentinos e brasileiros, uruguaios e argentinos. Vocês não pensam, não, que é só com brasileiro, porque quando joga uruguai com argentino, o couro come também. É pior. O couro canta. É pior. O couro canta, ali é brabo. É brabo. Né? O Silas está aqui, jogou na Argentina, sabe o que eu estou falando. Jogou na Argentina e no Uruguai. Sabe o que eu estou falando. É feia coisa. Agora, ver os acontecimentos traz para a gente um mal-estar. E espero que a Confederação Sul-Americana de Futebol entenda esses dois momentos. Claro que o Estudiantes jogando no Maracanã contra o Flamengo não vai acontecer nada. Porque o Flamengo vai jogar bola contra o Estudiantes. Mas o Boca jogando... O Boca jogando na Bomboneira... Jesus! A Sul-Americana tem que ter cuidado. O Zé tá acenando, tá doido para falar.
Falou de Só- carniçaria, só ele quer falar. É porque Falou de carniçaria. eu vivenciei muito desses episódios, né? Nos anos 90, quando o Corinthians jogou a Libertadores, nós fomos viajar. Era a época que nós jogávamos 2 vezes no mesmo país. Para você ter uma ideia, para entrar no estádio, quem fez o cordão de proteção para nós sairmos do ônibus e ir até o vestiário foi a torcida do Corinthians, para Gaviões. Aí pode pegar na internet aí, nós estávamos jogando contra o Universidade Católica, o Ronaldo no gol e chovendo garrafa de vidro na cabeça dele. Era esse o clima, era esse tipo de jogo que nós enfrentávamos. Nós olhávamos, o Silas pegou acho que até um tempo pior, nós olhávamos para a bola no escanteio, nem olhava para a bola, olhava para quem vinha de frente, porque o cara vinha para te dar um soco na cara, ele não estava preocupado se ele ia pegar a bola ou não. Era esse tipo de situação, era soco, cotoveladas, não tinha essas câmeras que nós temos hoje, não tinha VAR, não tinha nada. Então, assim, era um ambiente hostil e tudo está se caminhando para isso de novo. Se os árbitros continuarem coniventes com a violência, com a catimba, e aí eu vou falar um negócio que é a impressão que eu tenho, né? Eu joguei com alguns uruguaios e argentinos. E os uruguaios, aí o Plihal pode confirmar, porque tem amizade com o Lugano. Os uruguaios gostam de jogar contra o Brasil, desafiando o Brasil pela qualidade do Brasil. É o desafio. Queremos ganhar do Brasil pela qualidade que tem. Os uruguaios jogam contra a Argentina para mostrar para os argentinos que eles não são mais homens do que ninguém. Né? Que a rivalidade é de briga mesmo, de pancada. Né? E os argentinos são o grande problema para o futebol sul-americano nesse aspecto. Né, ao longo dos anos, aí nós sabemos o Grandona, o que fazia, a influência que tinha dentro da Conmebol, e isso daí me parece que está voltando, porque nós estamos vendo cada vez mais os times argentinos, não são todos, mas os times argentinos tendo a liberdade de fazer o que eles quiserem dentro de campo. E se não tiver uma atitude, se um time do futebol brasileiro ou de outros países tomarem atitude, iremos voltar a ver esse tipo de situação. Já faço, o Zinho falou uma coisa no Equipe F que é seríssima, seríssima. E se o Cruzeiro não tomar providência, o Cruzeiro pode ser prejudicado e muito nisso. Começa a bater lá na Conmebol para falar, porque juraram jogadores do Cruzeiro, né, Matheus Pereira, você vai jogar lá, né, pela integridade física dos jogadores e até mesmo dos próprios, da própria delegação do Cruzeiro, porque já teve ameaças em redes sociais, já chamaram o Matheus e os outros jogadores do Cruzeiro de, desculpa eu usar o termo, né, de mono, aí tantas outras coisas, né, de macaco, tal, essa educação linda que eles têm quando eles resolvem ofender as pessoas. Então, assim, nós estamos caminhando de novo a ter esse tipo de esses episódios sabe, lamentáveis que nós víamos no passado, estamos voltando a ver agora. Lamentável, né? A violência é lamentável, cara. Alguma coisa tinha que acontecer com quem é desleal no futebol, né? Igual assim, aqui no Brasil, por exemplo, o STJD sempre interfere em algumas situações, né? Ele pega, vai lá e pune o jogador dependendo do que ele fez, né, cara? Por que isso também não pode ser feito na Conmebol, né? O cara quebra o nariz do jogador porque quer, porque dá um soco, porque dá uma cotovelada, joga a mão para trás, de propósito, e não acontece nada com ele. Ele só leva um cartãozinho amarelo. Tá de brincadeira, né, cara? Olha aí, ó, com fratura no nariz, o Royal critica Estudiantes, atitudes desleais. E põe desleal nisso, né? Lateral direito vai precisar jogar com máscara próximas partidas. Caramba, bicho. Aí o árbitro vê que o cara tá sangrando no campo, o nariz escorrendo sangue e não faz nada, cara. É inaceitável, né? Uma postura de vagabundo, né? De um árbitro covarde, né? Já o Arrascaeta, cara, é uma dor. Pensa, cara. Pensa, a dor que esse cara sentiu. Quebrar a clavícula. Graças a Deus ele fez a cirurgia, deu tudo certo, né? Ele passa bem. E é isso. Agora é correr contra o tempo, né? Ele quer participar, quer disputar a Copa do Mundo, tem todo o direito. É o sonho de todo jogador.
É o maior sonho, né, de um jogador de futebol é participar da Copa do Mundo, né? E agora, faltando pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo, acontece uma coisa dessa gravidade, né? O cara não merece isso. Ninguém merece, né, galera? Então aí, vamos pedir para Deus aí que esse tratamento do Arrascaeta se concretize, se cure o quanto antes, né, cara? Para ele participar da Copa do Mundo, né? Eu não vou falar realizar sonho porque ele já foi para a Copa do Mundo, então seria mais outra, né, no caso. Mas é isso. Tomara que dê tudo certo para ele participar, porque jogar pelo Flamengo antes da Copa não vai dar mesmo, porque o prazo mínimo aí de recuperação é 45 dias, né? Então ele pode até ser convocado pela seleção do Uruguai e terminar o tratamento lá, se recuperar lá nos Estados Unidos, junto com a delegação do Uruguai, né? Valeu, galera. É isso, tamo juntos. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo a repercussão da imprensa sobre mais um jogo do nosso Mengão, tá bom? Saudações rubro-negras e até mais. Fui!